Comecei a publicar realmente em 2010, com 45 anos, a publicar tarde, mas a escrever cedo. Já no liceu, nos anos 80, eu escrevi alguns contos que depois mais tarde publiquei num livro que se chama Meio Rico. Também escrevi alguns textos poéticos para um programa de rádio no tempo das piratas. Acho que era o meu blog daquela altura. Mas comecei a trabalhar muito cedo, acabei o liceu já a estudar à noite. As letras acabaram por ficar para um hobby, para um segundo plano, depois acabam por ficar esquecidas. Só uns anos mais tarde voltei à universidade, formei-me em comunicação, fui jornalista durante muitos anos e então renasceu o prazer de manusear as palavras e as ideias e retomei a escrita também de ficção. Mas como dizia Miguel Torga, a maior desgraça que pode acontecer a um artista é começar pela literatura em vez de começar pela vida. Segundo ele, só a experiência, a dor e o trabalho é que traziam verdadeira dignidade a uma obra literária. Portanto, todos os anos que passei a trabalhar acho que influenciaram de uma forma positiva a forma como escrevo hoje. De onde é que me chegam todas as vozes que tenho na cabeça para escrever? Bom, a literatura é uma espécie de reciclagem da vida. Ao longo da vida vamos recolhendo coisas, vivências, partilhas, conversas, observações, leituras. Vamos armazenando muita coisa de uma forma até desordenada, alguma dela aparentemente inútil. E depois, quando estamos no processo criativo, esta informação acumulada é como que tem uma energia própria que nos impele a escrever, a criar personagens, ações, a percorrer o mapa das sensações, dos sentimentos. Eu lembro-me quando era mais jovem, ouvia os folhetins da emissora radiofónica e foi através dela que tive acesso aos grandes clássicos, através de palavras sonoras. Lembro-me do Monte dos Vendavais, da Emily Bronte, por exemplo. A minha avó baixava a luz do candeeiro de petróleo e ouvíamos as vozes da rádio em silêncio. Era quase um ato religioso. Talvez por isso hoje na minha vida, ou na minha cabeça, a imaginação ainda seja muito visual, ainda crie grandes imagens na cabeça e as ideias me cheguem com som, como se fossem aqueles grandes atores a falar na rádio. Eu acho que quando estou a escrever, a minha cabeça é uma espécie de um palco em que se misturam grandes vozes e isso é talvez a parte mais bonita da criação. Escrever é uma maneira de falar sem ser interrompido, dizia Jules Renard, e talvez agora tenha encontrado o meu ritmo próprio, o meu ritmo diário, sem interrupções, e por isso talvez esteja a recuperar aquele tempo perdido dos anos que eu escrevi, a recuperar aquelas vozes perdidas que andavam na minha cabeça. E a verdade é que neste momento tenho 6 ou 7 romances delineados na cabeça, alguns já em preparação. Portanto, o que não me faltam são ideias, o que me falta é tempo. Acho que o tempo é um bem precioso nos tempos que correm. O facto de escrever coisas muito diferentes tem a ver com a gestão dessas vozes que eu tenho na minha cabeça e que me ditam coisas muito diferentes e que me exigem depois um grande esforço em termos de criação, porque é preciso mudar a concepção das obras, o estilo, a linguagem, os ritmos da narrativa, e isso é um trabalho árduo, quase artesanal, de combinar as ideias com as palavras. E a inspiração não é mais do que o esforço que pomos num texto para ultrapassar os desafios que nos propomos. E se eu escrevo romances, novelas, poesia, contos, crónicas, isso acho que faz de mim um escritor esforçado. E nesse sentido eu talvez seja um escritor plural.